So I just had an idea for a video and I'm washing the dishes, as you can see here. And for some reason, when you're doing the most random things, the most random ideas, but the most creative ones also, just show up in your mind. So the thing is, what if I did a polyglot video, like speaking many languages, tal cual español y todas las lenguas que yo hablo? Español es una de ellas, pero yo no soy tan bueno quanto em português, obviamente, que é a minha língua natal, é meu idioma natal. Mas assim, é uma ideia de vídeo que é muito interessante, but I don't know if it will work out because what if my mind just twangles because of how many switches am I gonna do? Like I don't even know when I'm going to switch languages, and once I start speaking in a language, I can't speak other languages. É muito difícil você sair de uma língua para outra. E acho que a forma com que eu penso e me expresso muda quando eu troco de idioma, entendeu? Eu não tenho muita confiança. How do I say confiança in Spanish? I don't know. En español, porque yo no estudio tanto el español cuanto lo hice em inglês. Je m'appelle João. Eu sou 19 anos de idade. As you can see, my Portuguese and my English are my main languages, and Spanish not so much. Even less for Italian and what was that? And French. But I'm actually learning French a little bit. Je m'appelle João. J'apporte un cadeau. Je cherche l'eau. Je cherche l'eau. Esses diabos. Aprender novos idiomas é muito importante em um mundo globalizado, te traz muitas oportunidades de trabalho e tal. Mas agora, now that I'm starting to study for the tests to get into college, né, for admission tests, I don't have much time to study French. I already am fluent in Portuguese and English, and I'm intermediate in Spanish at most. But French is a language I've always wanted to learn, and Italian too. And I think there are two very close languages to Portuguese, and I suppose it's not so hard for me to learn them. So every day I'm doing at least one French lesson, and I know the basics. I know that blue is bleu. I know that black is noir, and that's it, I guess. Porque francês é uma língua que eu sei o básico, né? Sei o básico, assim. É que nem uma criança. Tem crianças de 6 anos que eu dou aula de inglês na Wizard, que eles aprendem um pouco de inglês na escola, eles já sabem falar as cores, já sabem falar alguns animais. Eu sei que pássaro é oiseau, só que aí vai colocar numa frase. Não consigo formar sentenças mais complexas. Eu quero água. Je veux l'eau. Je veux l'eau. Não sei se está certo. Je m'appelle João. Moi c'est João. Eu decorei o refrão de uma música esses dias de uma cantora que explodiu um hit muito grande dela, inclusive no TikTok. Je lance celui-là de ma vie, ça de ce vent succès mon chave, ça parfum mon nid, je sens le désir, je veux que son mon avenir. And like I memorized
the sound of the words, and I've memorized the translation of it. But if you have a conversation with me about the topic of the song, I don't have enough vocabulary, I don't have enough structures and practice to speak with you. So if someone asked me, João, what languages do you comfortably speak? I would say 3: Portuguese, English, and Spanish. Even my Spanish is really stuck when I don't have someone speaking with me. Like I'm speaking with the camera right now. My English is perfect. My Portuguese is perfect. But my Spanish, mi español muy, muy malo. Yo casi no hablé español en este video, como puedes ver. Pero yo logré una conversación con un hablante nativo. Los peruanos, ellos vinieron a nuestra escuela el año pasado y conseguí hablar con ellos. Me entendieron muy bueno y it's a little bit of portuñol, as we call it here. It's a mixture. It's a mixture of Portuguese and Spanish, because since the languages are similar, we kinda mix them a little bit, and which clearly tells I'm not fluent in Spanish, but in comparison to French and Italian, these are my best languages. And I talked a lot about Italian, but let's talk about Italian. Eu comecei a tentar aprender italiano antes de tentar aprender francês. Só que o italiano, na época eu descobri que ele não era uma língua tão falada assim, entendeu? Por exemplo, a França, o francês, é falado na França, mas também é falado na Suíça, é falado no Canadá, então tem uma população muito maior de pessoas que falam francês, e no mercado de trabalho é uma língua mais valorizada. Então eu deixei os meus estudos de italiano e comecei a ir para o francês. Então, italiano eu capisco, mas não muito assim. Eu sei mais francês do que eu sei italiano. Então vamos resumir, ó. Inglês, fluente. Português, fluente, língua materna. Espanhol, intermediário, um pouco mais para baixo do que para avançado. Francês básico, italiano iniciante, porque eu também não sei tantas palavras em italiano. Eu sei mais palavras em francês do que eu sei italiano, por isso que eu... Escadinha: português, inglês, espanhol, francês, italiano. E, claro, por eu ser praticante de judô, sou faixa marrom de judô, eu sei algumas palavras em japonês, mas apenas aquelas que estão dentro do contexto do judô, algumas palavras também dentro dos animes, que às vezes eu vejo alguns animes legendados, tem algumas expressões que são usadas bastante, por exemplo, sugoi, masaka, watashi wa, não sei o que, sabe? Sayonara, coisas dentro do contexto de anime de judô, mas também o meu italiano e o meu japonês estão lado a lado ali. Não me considero poliglota, porque, de acordo com algumas definições, poliglota é a pessoa que fala 4 línguas de forma fluente. Eu falo 2. E o espanhol de forma intermediária. Então, cara, no máximo eu poderia falar que eu falo 3 línguas fluentemente. Mas assim, ser poliglota é uma habilidade que eu valorizo muito, que eu gostaria de ter. É um dos meus objetivos. Talvez depois que eu passar em medicina, né? Porque fica muito difícil conciliar. O que eu tento fazer no momento é estudar pelo Duolingo, que é uma forma que eu tenho de, mesmo não tendo tanto tempo, manter essa constância que eu preciso para ficar bom no idioma. E assim meu francês vai a passos de tartaruga, né? Ficando cada vez melhor. Mas assim, uma vez que eu tenha um espaço maior na minha rotina para conseguir encaixar o estudo de francês, por exemplo, eu estudei inglês quando eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha bastante tempo. E ainda assim eu demorei 3 a 4 anos para ficar fluente. Então, só que agora eu já tenho uma noção maior de como se estuda, principalmente de como se estuda idiomas.
entendeu? O inglês, ele te dá acesso a um material muito mais vasto para aprender qualquer idioma do que você teria apenas com o português. Então agora eu acredito que o meu sonho de ser poliglota não esteja tão longe quanto pareça. But that's it, guys. I really didn't have a script. I just went, and that's the result. I hope you like it. Espero que tengan gustado. Mi español es realmente malo. Perdóname, hablantes de español, pero yo intenté, ok? Yo hice mi mejor. Curtam, galera, e sayonara, minasan. É isso, uma salada mista de línguas. Double biceps, let's go.